E se eu disser que existem coisas muito simples que você pode fazer para acelerar a manifestação na sua vida? Porque muitas das vezes, aquilo que você quer tanto manifestar, você sente um determinado bloqueio e nesse vídeo isso não vai acontecer mais e eu vou te explicar o porquê. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é quando você está manifestando algo você já tem clareza daquilo que você realmente deseja manifestar? Sim, Thay, já está tudo escrito, eu já relaxei, eu já tenho ciência do que eu quero manifestar. E, gente, entendam uma coisa, a manifestação não é uma coisa só. Nós, como seres humanos, vivendo essa experiência, nós temos vontade de manifestar várias coisas. Como vocês viram aqui, venho trazendo a prova viva para vocês. Né? Eu tive uma manifestação maravilhosa, né? Estou inclusive de mudança e logo fiz uma outra técnica para trazer para vocês e tive a manifestação dos 120 mil. Mas o que eu percebi no meu campo que me fez acelerar muito a questão da manifestação? Primeiramente é consumir realmente conteúdos de valor como esse que eu trago aqui para vocês. Eu comecei a consumir conteúdos, mas não só a consumir, a aplicar essas técnicas. E ao aplicar as técnicas, aí eu fui me aprofundando, onde eu me formo lá em 2009 em psicologia, porque eu já queria entender o que tinha na nossa mente que dava tanto poder à nossa existência. Bom, gente, então uma primeira coisa que tem que ser feito é desbloquear a escassez. A escassez do amor que você quer vivenciar, a escassez do dinheiro que você quer manifestar. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Eu tô desesperado, eu sei, eu já estive aí. E no desespero, ninguém cocria. Mas tem coisas simples que você pode e deve fazer no seu dia que vai te trazer muita fluidez. Então a primeira coisa que eu fiz e deu muito certo para mim foi manter realmente notas, tá, gente? Eu mantenho notas que são notas de maior valor dentro da minha carteira. Por que isso? Porque a mente da gente, ela manda uma informação, tá? Quando a gente tem uma nota dessa na carteira. Ela manda a seguinte informação: eu tenho dinheiro. Então, se você passa na rua e tem vontade de ir daquela cafeteria, naquele Mac, você vai dizer, né? O teu inconsciente vai entender. Não, ela não vai porque ela não quer, porque dinheiro ela tem, né? Eu mantenho notas, né? Eu faço questão de manter notas na minha carteira, tá? Por que isso, gente? Porque hoje nós perdemos muito contato com o dinheiro, né? Tudo é muito virtual, nossa moeda é virtual. Eu mesma que estou fazendo, né, uma transação grande bancária, tudo é virtual. O meu dinheiro chegou para mim abençoado, esse dinheiro que eu manifestei, mas já está sendo utilizado também para bênçãos na minha vida. Então as transações estão sendo feitas todas online. Eu não peguei, não comecei a folhear os 120 mil na minha mão, né? Hoje mesmo eu já fiz um aporte de 40 mil desse valor. Mas só para vocês entenderem que você ter a nota na sua carteira, ela já manda uma informação para o seu cérebro de eu tenho dinheiro. E isso é muito importante. Uma outra coisa que foi muito importante no meu campo de manifestação, e isso eu pude perceber, ficou muito claro, foi ouvir as vozes internas. As vozes internas que vinham e falavam: será? Será que você vai conseguir? Será que é fácil assim? E ela conseguiu manifestar, mas será que eu vou conseguir? Primeiro você tem que partir da seguinte premissa: se eu conseguir, se milhares de pessoas conseguem, você também vai conseguir. E não há nada de errado, né? Albert Einstein é um grande físico que já tinha comprovado sobre a energia. Mas é difícil a gente saber qual a energia está adequada com o nosso sonho? Sim. Eu diria que eu nunca, soube medir. Agora, o que eu sei dizer é que é sempre
num processo de soltar. Isso eu posso garantir a vocês, né? Então, coisas que eu fui fazendo foi reprogramar o meu cérebro para entender que eu tinha dinheiro, né? Que é uma coisa que eu tenho, então ele não tem controle sobre mim, né? Eu tô ali controlando, eu escolho se vou gastar ou não, tá? E mantendo a nota, a cédula, não tem engano, porque eu tô vendo com meus olhos físicos, mesmo não estando em ondas teta, né? Que é onde a gente entra em meditação e consegue visualizações. Uma outra coisa que vai mudar totalmente os seus resultados na manifestação é você fechar os olhos e imaginar-se como desejo realizado. Por quê? Porque esse sentimento é o sentimento que você tanto busca de atração. Qual é o sentimento que eu tenho que estar vibrando para atrair o meu desejo? É esse dessa pergunta. Quando você fecha os olhos, tá? Eu comecei a fechar os olhos, eu fazia 3 minutos a 5 minutos e eu me perguntava, como que eu estaria me comportando se eu tivesse tal valor na minha conta agora para comprar, enfim, eu colocava algo que eu queria. E aí eu fechava os olhos. E faço isso até hoje, tá? E imagino se eu tivesse, o que eu estaria fazendo. Porque é isso que tem que ser praticado. É esse sentimento que tem que ser realmente vivenciado. Nós precisamos sentir para que aquilo venha para a vida. Porque é a emoção que vai trazer todo o colapso da função de onda. Uma outra coisa que eu percebi que quando você faz todos esses passos que eu falei para vocês, e você simplesmente solta, mas é um soltar muito genuíno, gente, e tem que acontecer. Eu tenho praticado isso de uma forma que a minha filha perguntou, mãe, você tá bem? O soltar. Sabe aquela coisa que você quer muito, 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 6 dias de treino, gente, muito. Você quer muito, solta aquilo. Eu, quando tô nesse processo de compra, como eu falei, né, aquisição, tô me mudando, eu simplesmente comecei a querer muito algo pela minha filha. Algo que estava um pouquinho fora do valor que eu tinha. Um pouquinho não, para ser mais sincera, um pocão, né? Mais ou menos ali, para falar com vocês de dados, 300 mil a 400 mil além do que eu poderia, né? E óbvio, quem vê o brilho dos olhos de um filho, pronto, né? Só foi preciso isso. E quando eu vi os olhos da minha filha brilhar, eu simplesmente pensei no amor do Criador que tudo que há por mim. Que ele também, quando vê os meus olhos brilhar, e isso é uma mudança de mentalidade, tá, gente? Ele também tem o mesmo sentimento. E não sou só eu que falo sobre isso. O livro Um Curso em Milagres de Eicator também vai falar sobre isso. Que Deus, ele sempre anseia para que a gente conquiste todos os nossos desejos, né? Então, eu quando vi os olhos da minha filha brilhar e eu vi o movimento que eu fiz de manifestação, eu entendi como é o coração do todo. E aí o que eu fiz? Eu fiz a minha parte, o que me cabia. Então, o que me cabia era fazer o que eu ensino a vocês. E o que eu fiz? Eu sentei, né? Nós visitamos, fizemos a visita, conhecemos todo o resort, né? Porque eu gosto de morar em resort, então, né? É sempre mais do mesmo. Eu sempre, assim, quando me mudo, é condomínio completo com o resort, inclusive ônibus exclusivo, eu faço essa questão, tá? E tá tudo bem, gente, cada um faz uma escolha, né? E esse condomínio tinha todas essas coisas que hoje eu tenho no local que eu moro atualmente e amo morar, tá? Então, o que me coube foi naquele momento fechar os olhos e ouvir um aceite. Foi isso que eu fiz. Mandei a minha proposta para a corretora, assistimos, mandei. A minha proposta foi aceita. Por incrível que pareça, foi aceita. E eu ainda falei, olha,
Ela falou, vai sobrar um resquício aqui pra gente chegar até tanto, porque eu diminuí muito. E aí vai ter um pró-soluto de R$ 5.000. Eu falei, pró-soluto de 5.000? Aí, dentro de mim, eu sou filha do Criador. Olha a minha conversa interna. Sabe o que aconteceu? O pró-soluto não vai existir, porque a documentação, como esse imóvel eu estou comprando para minha filha, é o primeiro dela, então ela cai, né? Na questão de ser o primeiro imóvel, tem um benefício cartorial aí de pagar 50% menos, entende? Então desse valor já sobrou e não vai ter pró-soluto nenhum. Isso é fluidez divina. Mas sabe quando que isso começou a acontecer? Quando ela chegou e disse, Thay, no que você quer? Eu tô até preocupada em mandar uma mensagem para a proprietária, porque ela pode até tirar o imóvel da nossa corretora. Eu falei, fica à vontade para não fazer, né? Até porque se você tem outro cliente, como você está me dizendo que tem, é quem tem mais fluidez, né? Quem pode oferecer mais para a proprietária, né? Tem que ser melhor para as duas partes e tá tudo bem. E, gente, de boa, desliguei a ligação. Fiquei chateada? Fiquei, porque eu sou humana. Sentei, respirei, falei, caramba, ela não pensou no brilho dos olhos da minha filha. Ela não pensou, ela só pensou em dinheiro. Nossa, isso parece até leilão, porque tem outra pessoa de olho. Realmente, imóvel é muito bom, tá? E aí, falei, tá tudo bem, né? Não vai ser esse. Falei para ela, eu estou tranquila e estou em paz, porque se não foi esse, é porque eu entendo que o Criador de tudo que há tem algo muito melhor e grandioso para mim. Demorou uns 30 minutos, ela me ligou de volta, com essa história de resolver a situação toda com o pró-soluto, que não vai ter mais pró-soluto. Mas só para vocês entenderem que isso precisa acontecer. A primeira coisa é desbloquear. E como que você vai desbloquear? Se é um relacionamento, comece a usar arquétipos que remetem relacionamento. Coraçãozinho, eu te amo, aquela fotinho de cisne, os dois cisnezinhos juntos, mantém em frente à cama. Se é finanças, dinheiro. A palavra tem que ser direta, porque a abundância e prosperidade já é um tema mais vasto e muito mais abrangente do que falar de dinheiro. Então, se é de dinheiro, já faz aquela reprogramação, né? Começa a se reprogramar para o seu cérebro entender que dinheiro você tem. E sempre se pergunte, qual o sentimento que eu teria se eu estivesse nessa condição? E sinta, porque é isso que basta. Mais nada, mais nada, mais nada. O momento de entrar em ação, vocês vão entrar. Acredito eu. Bom, gente, eu espero ter ajudado muito vocês com esse vídeo. Lá vai um exercício para vocês fazerem agora, aquele exercício de final de vídeo para vocês manifestarem em 24 horas. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Vocês vão simplesmente, tá? À noite, antes de vocês dormirem, vocês vão escrever uma carta para vocês mesmos, tá? E essa carta vai conter toda a realização, tudo que você realizou, tudo que você fez. E dali, após fazer essa carta, você vai ler e vai ver qual o desejo você quer emergir, você quer realmente manifestar no poder do agora. Lembre-se, tudo é no poder do agora. Ah, mas é uma manifestação para daqui a 5 anos. 5 anos você pega e faz, não tem problema. Eu tô falando de 24 horas de manifestação. Então já escreve aí nos comentários. Eu manifesto em 24 horas, porque é isso que vai acontecer e é infalível. Então você vai pegar e vai escolher um desejo. Após escolher isso, você vai relaxar e você vai levar esse seu eu que já vivencia isso, que já tem tudo que você deseja, e você vai acessá-lo. E você vai ver como ele se comporta, como ele se veste, qual o sorriso dele, qual o olhar dele de satisfação, né? Com quem ele está,
como é que ele anda? Ele tem o mesmo andar que você? Ele tem os mesmos hábitos de vida? Gente, isso tudo é coerência. Isso é ciência. Por isso que dá certo, eu tô garantindo a vocês. Você precisa estar em coerência com aquilo que você deseja. Dr. Joe Dispenza já fala sobre isso. Tem que existir coerência entre o desejo e a mente. E principalmente o sentimento. Senão nada acontece. Então, a partir do momento que você trouxer esse sentimento com seus olhos fechados, tente permanecer nesse sentimento até o momento de dormir. Ao acordar, abra os seus olhos, sorria como a pessoa que tem, porque você acaba de ter o objeto desejado. E volta aqui nos comentários para deixar o seu relato. Lembre-se, toda vez que vocês manifestam, e aqui no canal vocês manifestam muito, e vocês deixam o seu relato, vocês empoderam milhares de pessoas. Então vamos empoderar pessoas e trazer o relato de vocês. Bom, desejo a todos excelentes realizações, excelentes manifestações. Até o próximo vídeo. Beijos da Thay. Tchau, tchau, galera!